Professor, última aula nós falamos sobre o microclima, a passagem do Katrina. Começamos a entender os principais problemas socioambientais no continente africano. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre desflorestamento. Quando nós falamos de desflorestamento, nós estamos falando de exploração de recursos em grande escala. Desses recursos naturais em grande escala. E esses recursos, eles trazem graves problemas para a sociedade como um todo. E esse desflorestamento, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, os impactos são maiores. Não que nos países ricos o impacto seja menor, é que nos países ricos a legislação ambiental é mais dura. Nos países em desenvolvimento, as leis ambientais não são tão rígidas, não são tão duras. Então é mais fácil para eles. E quando atingida, esses fenômenos necessitam de ajuda de todos os tipos. Vamos lá, o que é o desflorestamento? É a retirada da vegetação nativa, se retira a vegetação nativa para recursos naturais. E quais são as principais consequências para isso? Aí, nós temos algumas. Uma das principais consequências é, na África, restam menos de 10% da cobertura de floresta tropical equatorial. Mas não pensem vocês que é só na África. No continente africano também acontece isso. No continente americano, essa consequência ela é um modelo diferente. Que modelo diferente é esse? Enquanto lá na África restam menos de 10% eles retiram e muitas vezes não é utilizado solo, aqui na América e aqui no Brasil, essa vegetação ela é retirada para fazer a chamada agricultura comercial ou agronegócio. O agronegócio é muito comum aqui. Lembrando que o agronegócio ele é uma fonte econômica muito grande para os agricultores ou para os produtores, de uma maneira geral. Mas ele não vai beneficiar todo mundo. Ele vai beneficiar uma parte da população, uma pequena parte da população. E muitas vezes essa parte da população, será que vai valer a pena tu tirar a vegetação nativa, fazer um desflorestamento? A mudança climática vai acontecer. Ninguém sabe quais serão as próximas que vai ficar para as próximas gerações em busca de lucro. Então, eis o questionamento. E aqui é na Guiana, como é retratado na foto aqui, a extração. Aqui, nós temos a extração. Alguém sabe o que é isso aqui? Extração do quê? Do látex. A produção... aquele negócio que faz borracha? Isso, para fazer a borracha. Esse látex aqui, ele é muito utilizado para a produção de borracha e a indústria necessita muito dele. Faz com que nessa região, ou nessas regiões, o que acontece? Uma das fontes econômicas dessa população ribeirinha é a extração do látex. Então, eles sabem, se eles não cuidar bem da natureza, se eles não cuidar bem do local onde eles moram, essa extração do látex pode estar com os dias contados. Então, eles, mais do que ninguém, têm preocupação do reflorestamento ou do desflorestamento dessas regiões.
Porque eles sabem que se acontecer algo com a floresta, eles vão ser o primeiro a ser o quê? Afetados diretamente. E ele vai, o desflorestamento ou desmatamento, ele vai provocar perda da biodiversidade, as relações culturais, sociais das comunidades da Amazônia. Ou seja, além de se perder plantas, animais, afetar diretamente o homem, eles ainda vai ter problemas relacionados à economia. Então, é um problema muito grande. Quando nós falamos de desflorestamento, nós estamos vendo dia a dia mais áreas no mundo sendo devastadas. Não é só no Brasil. E aqui os impactos ambientais na Amazônia e Cerrado. Aí aqui nós temos uma imagenzinha. E aqui, para mostrar para vocês como que está o avanço do desmatamento. A floresta amazônica, ela tem uma importância muito grande para o ser humano e para todo o planeta. Porém, se continuarmos nessa mesma visão de crescimento a qualquer custo, sem respeitar o meio ambiente, nós damos os dias contados na natureza ou no planeta. Já começamos algumas mudanças? Já começamos algumas mudanças. Algumas mudanças, principalmente na maneira de pensar do que vamos querer para as próximas gerações. Mas ainda são mudanças muito pequenas. Não são grandes mudanças. Nós precisamos de outros modelos de desenvolvimento. Precisamos de modelo sustentável, que vai ajudar nós a desenvolver. E a superfície atual recoberta por savana na África é de 2/3 do que havia 50 anos atrás. No Brasil, o cerrado ele resta menos de 50% do original. E da Amazônia, de áreas remanescentes cobertas por floresta. Aí também aparece a chamada fronteira agrícola ou o agronegócio. O agronegócio, ele começa a despertar interesse em algumas áreas que antes a área era muito protegida. Principalmente a parte sul da Amazônia. Essa área aqui, ó. Essa área aqui, ela já está começando a ter alguns interesses devido ao crescimento do agronegócio como um todo. E esse crescimento se dá principalmente nos grandes fazendeiros, que investem muito no setor. E aqui, dos exemplos que nós temos é na América Latina, a desertificação. O que vai ser a desertificação? Vai ser a retirada da vegetação, o solo fica pobre e não dá mais para plantar e nem para domesticar animais. Algumas regiões do mundo, nós já estamos começando a sentir isso. Nós temos lá no cinturão de Sahel, nós temos norte do México e nós também temos no Brasil. Ou seja, no Brasil nós temos uma área, lá no Nordeste, que tem uma barreira natural muito grande.
que os ventos úmidos e as nuvens não conseguem ultrapassar aquela barreira natural e ao morro e às chapadas. De um lado, principalmente no sertão nordestino, a, a, a pouca água. Isso faz com que algumas áreas já comecem a sentir esse processo de desertificação. Mas não é só no sertão nordestino. No Rio Grande do Sul, algumas áreas ali também que já está começando a ter um processo de desertificação. Porém, ali é pelo vento. O vento gelado que vem da Antártida, algumas vegetações já não estão conseguindo se desenvolver como antes. E também nós também temos o pisoteamento dos animais. Esse pisoteamento faz com que o solo ele não consiga absorver a água quando chove e o vento ele começa a não deixar, um vento muito gelado não deixa algumas vegetações conseguirem se desenvolver. Então nós temos que entender que é toda uma dinâmica que vai levar a outra. E lá na página 48, nós vamos falar um pouquinho sobre o Haiti, que ele está ligado diretamente à extração de bauxita, que é um minério de alumínio. O Haiti ele já era um dos países mais pobres da América, historicamente. Mesmo o Haiti ter sido o segundo país a se tornar independente da América, atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos logo em seguida o Haiti. Só que os Estados Unidos ele conseguiu se desenvolver, o Haiti não. O Haiti já era um dos países mais pobres da América. Ainda houve o terremoto. Então ele conseguiu ficar mais pobre ainda. Então nós temos algumas características bem particulares de Haiti. E sem contar que ele sofre com furacões, sofre com terremoto e ocupação em áreas mais sensíveis do bioma. Então, esse é um dos problemas que o Haiti tem, além dos problemas sociais. Alguém sabe que lugar é esse? Hum? Hum? Alguém sabe que lugar é esse? Todo mundo foi embora? Oceano? Que? Nem sabe que lugar é esse? Sabe? Dá um chute. África do Rio Sul? Nilo, porque eu vi ali em cima. Ah, é. África do Sul. Não, Rio Nilo. Esse lugar aí, ó, onde o Rio Nilo passa. O Rio Nilo, assim como o professor Ivan já deve ter falado para vocês, ele tem um fator histórico, cultural muito grande, devido às primeiras civilizações terem se desenvolvido próximo ao Rio Nilo e depois se espalharam pelo mundo. Mas o Rio Nilo ele tem uma importância muito grande para todo o trajeto que ele passa. E ele, na década de 70, ele teve podemos dizer assim, um projeto muito audacioso para a época. Que projeto foi esse? Eles resolveram fazer uma barragem para armazenar água e servir de irrigação o ano inteiro em algumas regiões. E hoje em dia, podemos colocar, ele virou um local turístico. Porém, quando um projeto é bem executado, um projeto é bem elaborado, acontece isso.
Agora, quando um projeto não é bem executado, não é bem elaborado, vai acontecer igual aconteceu no Mar de Aral. O Mar de Aral, ele fica na Ásia, e o que aconteceu? Alguns projetos da ex-União Soviética para tentar levar água a outras regiões do país, mal executado, eles acabaram com o mar. O desenvolvimento que era para o mar ter feito, o mar não fez, o mar morreu. Muito diferente do que nós vimos aqui, ó, no Rio Nilo, que eles têm uma característica toda importante para aquela região, principalmente naquela civilização egípcia. Outro fator é a construção da barragem, que eu já falei para vocês, na década concluída, na década de 70, que foi muito audacioso para a época. A irrigação em algumas áreas, porém, tem registrado redução no volume do rio, a jusante do rio da barragem, ou seja, a jusante, a parte baixa, estão começando a notar que há uma redução do volume, então eles vão ter que fazer algumas alterações, mas nada que eles não possam resolver. Então, quando o projeto é bem executado, bem elaborado, o que é que acontece? Vai dar certo. Agora, quando um projeto começa a ser mal executado, a chance de dar errado é muito grande. E nós estamos falando de uma região onde uma histórica muito grande e pode fazer com que essa região saia do mapa. E expansão de área de risco. Quando nós falamos de área de risco, nós estamos falando de uma região onde há risco de vida. Se nós pensarmos assim, ó, deslizamento de terra sempre teve, desde a época da formação da Terra, desde quando terra é terra, sempre teve deslizamento. Mas quando esses deslizamentos não acontecem onde há vidas humanas, é uma coisa. Quando esses deslizamentos acontecem quando há vidas humanas, a consequência é diferente. O que está acontecendo com essas áreas de risco urbana? Primeiro, o rápido crescimento das cidades. As cidades não acompanharam o crescimento, principalmente as infraestruturas básicas e moradia. O poder público sempre chega atrasado, fazendo com que muitas pessoas não poderiam estar morando ali devido ao alto risco que ela mesma está colocando para ela e para a família dela. Outro fator é falta de infraestrutura, água, luz, saneamento básico, uma série de itens básicos para uma boa qualidade de vida. Moradias em declividade. É comum as pessoas construir casas em áreas de morro. Pessoal, no mundo inteiro, nos países ricos, mais desenvolvidos, os ricos moram nos morros e a outra parte da população, que não tem um poder aquisitivo tão grande, mora na parte baixa. Por quê? Porque eles têm dinheiro e investimento, renda, para contratar um engenheiro, para contratar uma empresa, para ver a necessidade que eles vão precisar para construir a casa. Então, para eles, o dinheiro não é problema. Eles vão lá, vão contratar um engenheiro, contratar uma empresa e faz. No Brasil, isso foi diferente. No Brasil, essa história foi diferente. Por quê?
desde o processo de urbanização do Brasil, e aí nós vamos lá da época, lá da colonização, e nós vamos passar pelo processo dos escravos, da libertação dos escravos, por aí vai. A cidade ela nunca esteve preparada para receber uma quantidade muito grande de gente em um espaço pequeno de tempo. E quanto mais as pessoas vinham chegando, mais problemas as cidades iam tendo. Até que chegou uma hora que as pessoas começaram a morar em algumas áreas onde não havia uma boa qualidade, uma boa infraestrutura. Começa a aparecer as primeiras formas de moradia em áreas de risco. No Brasil nós temos várias espalhadas pelo país. A França, no século XV, século XVI, século XVII, ela tentou resolver isso. Por que aconteceu com a França? Paris estava crescendo, era praticamente o centro da Europa. E Paris, o governo francês, queria limpar o centro de Paris para ficar mais bonito. O que o governo o governo francês fez? Pegou a população carente e levou para o interior de Paris. O que eles fizeram? Construíram conjuntos habitacionais, prédios, e pegaram essas pessoas e levaram para esses lugares. Só que eles esqueceram uma coisa. Eles esqueceram que a população tinha toda uma relação ali. Ela trabalhava ali, ela havia parente dela ali, o comércio local ela já conhecia, muito diferente. O que é que aconteceu? Aos poucos, a população foi deixando aqueles conjuntos habitacionais e foi voltando de novo para Paris. Por quê? Não adianta nada pegar essa população, levar para outro lugar se não der uma boa infraestrutura. O sonho de todo brasileiro é ter a casa própria. É o sonho de todo brasileiro. Mas nós sabemos que muitos ainda moram de aluguel, muitos ainda moram de favores e muitos ainda arriscam a vida morando em áreas de risco. E não tem polícia, e não tem bombeiro, e não tem defesa civil que vai lá e diga para aquele cara que está nessa casinha branca com a janela azul, dizer para ele que ele é obrigado a sair dali. A defesa civil, o bombeiro, a polícia vai lá para falar o quê? Conversar com ele para ele pensar nas consequências que ele está tendo morando ali. Então, esse papel desses órgãos é de convencimento. Olha, tu não fique aí porque olha ali como é que está a declividade, está vindo uma chuva, o solo já está encharcado. Mas só que muitas vezes o cara pensou assim, ó, a minha vida toda eu morei aqui, nunca aconteceu nada. A minha avó, minha mãe, meus irmãos moram tudo aqui, nunca aconteceu nada. Só que as épocas eram diferentes. Outro fator é que às vezes, cara, o dinheirinho que ele tinha da vida inteira, ele botou tudo na casinha. E agora ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Então é diferente também. É complicado ir lá e dizer para ele que ele tem que sair. Então, o que é que eles vão convencer a pessoa? Olha, os bens materiais nós conseguimos. Porém, a vida nós só temos uma. Alguns se comovem com a história e saem, outros não saem. Então, essa expansão na área de risco é muito preocupante, porque se nós formos ver no Brasil, nós temos uma série de lugares que estão em áreas de risco. Um monte de lugar em área de risco. A expansão urbana, ela levou algumas pessoas para essa área.
E aí nós temos que ter todo o entendimento e também pedir carinhosamente que essas pessoas saiam dos seus lugares, porque o mais importante é a vida. E também nós temos, quando nós falamos também de expansão em área de risco, nós também temos mais 2 lugares para nós trabalharmos, que é as áreas alagadiças, que são as planícies, que são ocupadas muitas vezes sem autorização, ou às vezes com autorização, mas a pessoa não sabe que aquela área é uma área alagadiça. E também nós temos as áreas próximas dos lixões, que ali essa área próxima dos lixões, nós temos grandes problemas em relação à saúde. A saúde humana das pessoas que andam, que moram nos lixões, é muito mais difícil, muito pior do que as pessoas em áreas de risco normal. Por quê? Ela não tem uma higiene completa. Ela se alimenta normalmente do resto. Aí nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos mulheres, nós temos homens, e isso tudo pode agravar uma série de doenças. E lembrando que na última década, nós produzimos mais lixo do que 30 anos. Por quê? O consumo nos últimos tempos está muito maior. O consumo que nós estamos tendo, principalmente no modelo capitalista, de eu tenho que ter, de eu tenho que mostrar, que eu tenho que consumir, está mostrando um lado que nós pensávamos que nós não tínhamos, que é o consumo exagerado, principalmente de plástico e papel. Lembrando que o plástico demora muito mais para se decompor na natureza do que o papel. Então, nós temos que entender que todo esse crescimento humano, todo esse crescimento que nós tivemos nos últimos anos, houve o lado bom, há o lado bom, mas também há o lado ruim. Nós temos que ter um entendimento que nem todos têm as mesmas condições do que nós. Nós temos que entender que a dificuldade é para todo mundo. E principalmente para quem precisa mais, a dificuldade vai ser muito maior. E lembrando que alguns projetos estão sendo feitos para retirar essa população de área de risco. Porém, não é um projeto tão simples de se executar, porque requer uma série de estudos, uma série de recursos que muitas vezes os órgãos competentes não têm. Então, muitas vezes, retira-se essa pessoa desse local, mas leva-se para outro. Só está transferindo um problema. Tem que resolver. Tira essa pessoa dali e leva a pessoa para tal lugar, para outro lugar. Então, não adianta tirar essa pessoa daqui para um lugar já fixo. Ó, tu vai sair daqui, tu vai ficar aqui. Porque senão não se resolve nada. Nós estamos vivendo num momento onde as mudanças climáticas estão acontecendo e os deslizamentos de terra estão mais frequentes. Porque sempre choveu. Sempre choveu. Porém, o que é que acontece? Se chovia uma média e saía um pouco da média. Hoje em dia, o que é que está acontecendo? Chovendo muito, um volume muito alto, em pouco espaço de tempo. E aí alguns solos não conseguem absorver tudo isso
e acontecem os deslizamentos de terra. Entenderam? Dúvidas? Não. 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 Pessoal, não esqueci de falar ali para vocês. Eu fui no curso da Defesa Civil, quando eu estava na universidade, e a Defesa Civil os dois homens que estavam dando o curso para nós, eles falaram que é extremamente difícil, complicado, tu convencer as pessoas a sair de uma área de risco. Ele disse que é extremamente complicado. Ele disse assim que é o serviço dele. Ele tem que tentar convencer a pessoa a sair daquele local. E o que ele mais chamou a atenção, e eu vou pedir para vocês começarem a prestar atenção também, que muitas vezes a área já é de declividade, já é um morro, a área já está mostrando que vai ter um deslizamento de terra, as pessoas não querem sair, porque é o direito da pessoa ficar dentro da casa dela. Mas ele falou que eu nunca tinha percebido, depois que ele começou a falar, a gente começa a analisar e ver que é verdade, que normalmente nessas áreas, quando há um terreno, normalmente as pessoas plantam um tipo de coisa. Vocês sabem qual é o tipo de coisa que é comum se encontrar em área de declividade? E que é extremamente perigoso. Maconha. Luciano, e que se não se deve fazer Ervas isso. medicinais. Não, ervas medicinais. Bananeira. É a mesma coisa. Mas por que bananeira é perigoso? Sabe? Hã? Vou saber que tem banana. Não, porque o que acontece? A banana, ela serve e faz sentido, depois a gente começa a entender. Primeiro a gente recebe uma luz, né? Uma luz de alerta. Depois a gente começa a entender, depois a gente começa a curiosidade do ser humano. Porque a curiosidade é do ser humano. E a gente começa a entender por quê. Nesses locais algumas pé de bananeira. Por quê? Porque a bananeira muitas vezes vai servir de alimento para ele em algum período. Em algum período do ano, a bananeira vai dar o cacho, ele vai pegar. E como o terreno está ali sem nada plantado, ele vai lá, planta um pezinho de banana para algum período e lá e dá a banana para ele. Porém, pessoal, a banana ela é extremamente úmida. O caule da banana é água pura. O que é que acontece? Uma área de declividade, o pé úmido e a banana requer muita umidade, é um fator ótimo para deslizamento de terra. Mas aí, como que tu vai falar isso para o dono da casa? Olha, senhor, esse seu pé de banana que está trazendo umidade é um dos fatores que está fazendo com que o seu solo da sua casa, do seu terreno, esteja caindo. Aí o que o cara vai dizer? A minha mãe morava aqui, tinha esse pé de banana, o meu irmão mora ali, tem esse pé de banana, não acontece nada. Eles não acreditam. E se vocês começarem a notar, é muito comum ter pé de banana nessas áreas de encosta. E ele também disse que é um trabalho que de formiguinha, deixa conscientizar as pessoas para elas começar a tirar algumas coisas que estavam na cabeça dela desde criança. Outra coisa que acontece, por que quando dá deslizamento de terra, eles fazem a chamada bota uma lona preta? Alguém sabe por que eles colocam uma lona preta? Teve deslizamento de terra. Eles vão lá e colocam uma lona preta. Por que eles colocam uma lona preta? Qual Pra é não cair mais?
É. Por quê? Porque o solo já está tão encharcado e se ele deixar o solo exposto, quanto mais chuva tiver e mais água tiver, a possibilidade de ter outros deslizamentos de terra é grande. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam a lona preta, que vai diminuir o impacto da água, e isso dá mais um tempo para eles até o sol voltar, secar aquela área e eles analisarem para ver como que está aquele local. Então, algumas técnicas é muito simples, mas outras não são tão simples. E nós estamos, o Brasil ele deixa de ser rural a partir da década de 80 e a cidade não está preparada para receber tantas pessoas num espaço de tempo tão pequeno. Nenhuma cidade está preparada. Nem as cidades planejadas. Receber um fluxo de pessoas muito grande em um espaço pequeno de tempo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um crescimento desordenado. E é isso que acontece principalmente nos grandes centros urbanos, tanto no Brasil, como na América, exceto Estados Unidos e Canadá, e no continente africano. As realidades são muito parecidas. As realidades sempre são muito parecidas. Ah, saí de tal lugar porque perdi um emprego. Principalmente na década de 70, por causa da mecanização do campo. E começa a chegar nos anos 2000, 2010, 2020, o discurso é o mesmo. Eu estou vindo para cá porque eu estou tentando uma vida nova. Só que nem todo mundo tem condições de morar num local onde nós temos uma boa infraestrutura. Isso é a realidade do nosso país. Então as pessoas se sujeitam a morar em alguns locais sem infraestrutura. Ah, professor, se fosse eu não ia. Ah, eu voltava para casa. E aí? Volto ou não volto? Também nós temos que entender a relação que há. E também o homem tem que entender que não é para ele estar morando em todos os lugares também. O meio ambiente também tem que ser preservado. Só que nós estamos vivendo num momento onde o crescimento das cidades são tão grande e muitas vezes nós nos perdemos e não sabemos o que é uma coisa e o que é outra.